E obrigado, Ítalo, aí, por ter cedido aí o tempo. Bom, eu conheci o Ítalo quando ele operava a usina de Uruguaiana, há alguns bastante anos atrás, e a história do Ítalo é sensacional, porque eu posso contar assim, uma anedota, né, Ítalo? Vai, manda bala. O que acontece é o seguinte, o Britaldo era o chefe de todos, né? E isso é uma coisa boa desse Energia de Verdade, que eu trago as pessoas que vêm aqui, são pessoas que em determinado momento estiveram aí junto comigo, e isso é interessante. E aí, um belo dia, ia desligar, porque não tinha gás na Uruguaiana, ia desligar. Não tinha o gás, porque o gás tinha da Argentina, né? E aí, o Britaldo foi lá para a Uruguaiana para visitar a usina, e aí ele foi para a Uruguaiana, todo mundo preocupado, que tinha um problema gigantesco e tal, e coisa e tal. Quando o Britaldo voltou, ele voltou com um cara que virou vice-presidente de operação da empresa inteira. E ninguém entendeu nada. Tá vendo, Britaldo? Como é que são as coisas? Ele queria ir para a Turquia, mas não foi, não. Verdade. Essa é uma história... No outra oportunidade, João, eu conto essa história. Britaldo bloqueou. Eu voltei da Turquia com até o contrato de aluguel assinado. Puta e merda, o Britaldo fez Britaldo. Negativo. Porra, Britaldo. Mas eu acho que foi bom, viu, Ítalo? Eu acho também. Até porque depois você virou o presidente da empresa, né? Então não pode ser tão ruim assim. Parece que o Britaldo é bom nesse negócio dos dedos que ele aponta aí, parece que é bom. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Poxa, então aí é muito boa, né, ter vocês dois aí, mas essa história é sensacional. Mas, enfim. Obrigado aí, Ítalo. O Ítalo está num desafio um pouco grande aí, né, Ítalo? Que é pegar esse negócio gigantesco que é a Eletrobras. Assim, a Eletrobras ela é basicamente mais de 50% da geração do Brasil e seguramente ali entre 40%, 45% da transmissão inteira, né? Dentre outras coisas, né? Porque, enfim, uma boa parte da transmissão de dados, né, vai no OPGW, que vai nas linhas de transmissão. Então, tem um negócio assim, quando eu fui lá conversar com o Ítalo, que eu fui conversar com o Leonardo, na verdade, o Léo, lá no gasômetro, ali onde era a ONS, que eu vi assim, eu falei, minha Nossa Senhora, cara, uma empresa só é tudo isso, é uma loucura. E aí, o Ítalo aí, gentilmente, aí, topou falar pra gente aí sobre essa questão aí da abertura de mercado, como que ele está vendo, como que a Eletrobras está vendo, né? E aí, Ítalo, fica à vontade aí para poder falar aí, dar uma aula aí para a gente, que também é uma oportunidade raríssima, poder escutar o que é esse negócio tão grande aí, com um personagem como você também está fazendo aí. Valeu, João, obrigado pelo convite aí. Primeiramente, é uma honra ouvir o Britaldo. Tem que falar depois do Britaldo, porque o Britaldo aí é mestre, grande mestre aqui. Trabalhei com o Britaldo mais de 9 anos, desde que ele... Eu voltei da Espanha, se o Britaldo ainda estiver aí, voltei da Espanha em 2007, desde aí até o Britaldo aí sair da posição de CEO, né, Britaldo? E logo me deixou como CEO da Tietê, que depois virou o Brasil, né, depois da venda da... E aí a gente teve aquele crescimento em renováveis aí, solar e eólica, né, muito forte. Período aí de 16 a 21, quando eu tive a honra de ser presidente da companhia, a gente teve um crescimento aí tirou aí a empresa de 2,3 GB e hoje está com 5,2 GB. É um motivo de orgulho, mas todo o trabalho aí, se não houvesse a preparação do Britaldo, não tinha conseguido dar essa alavancada toda na companhia. Mas aí, uma honra. Obrigado, Britaldo. Faz tempo, a gente jantou junto aí faz um tempo, mas o próximo jantar a gente vai se encontrar já para botar o papo em dia. Faremos outro. Bom evento para vocês. Obrigado, Britaldo. Bom, mercado de energia. Eu acho que o Britaldo foi bem claro aí na posição. Hoje o Brasil e o mundo eles estão aí. Um dos grandes problemas do setor pela grande entrada de energias renováveis, né, que é a confiabilidade do sistema, muita intermitência, e a intermitência, inclusive para países como o Brasil, que é muito baseado em hidrelétrica. A gente viu aí, em agosto do ano passado, um evento que
alguns dizem que o motivo é esse, outros que não, mas que claramente existe uma influência da intermitência no resultado do evento. E aí vem a grande dificuldade de você ter um mercado com problemas, não vou dizer problema, mas com desafios muito técnicos, né, de sistema, confiabilidade, transmissão e tudo mais, com desafios mercadológicos, né? E qual é o desafio mercadológico? É você traduzir tudo o que eu acho que até o Irapuranga falou aí no início da apresentação dele, que ele não completou, mas a questão da telecom, banco e tal, traduzir isso para uma grandeza elétrica. Então, produtizar o mercado. Esse vai ser o grande desafio para abertura de mercado. Como é que eu produtizo o mercado, né? Eu produtizo e entrego produtos adequados aos clientes adequados, né? Cada cliente tem um perfil, uma necessidade, o negócio dele tem uma necessidade, e aí você vai acabando tendo esse desafio de produtizar. O mercado brasileiro é um mercado que já vem, como ele já vem abrindo há muitos anos, né, 2004, enfim, a partir daí, e a gente vê uma taxa de imigração no início muito lá atrás, muito tímida, depois foi aumentando, e foi se abrindo o mercado, mas você vê que o brasileiro, ele tem se você for medir a taxa de conversão ou de migração, desde lá de 2004, são grandes clientes que tinham grandes contratos, inclusive com a própria Eletrobras, né, mas de uma forma diferente, não do Mercado Livre, mas um contrato, um PPA, bem estabelecido, no ACR praticamente, muito regulado, e aí eles vão migrando para o mercado, mas de uma forma muito tímida, maturidade muito baixa, de repente começa a acelerar, e tiveram ondas de imigração, né? Mas para quem conhecia o setor, né, alguns contrataram pessoas especialistas para fazer parte da equipe pelo grau de necessidade, pelo grau de importância que a energia tem e tinha na época da migração no produto final do cliente. Agora a gente está vendo uma migração de negócios menores, né, no decorrer dos anos, e recentemente aí a partir de janeiro, né, todos os clientes do Grupo A. Mas interessante é que a característica desses caras, ou desses clientes, eles têm uma característica bem distinta, né? Eles são clientes que provavelmente a energia não está no top 3 do produto final dele, né? Do que ele vende. Provavelmente ele vai estar ali no top 4 ou 5. O que está na frente? Aluguel, pessoal, pagamento pessoal, né? O próprio insumo do produto final dele é também o custo ali que está entre os 3 principais. Energia é importante que ele baixe, mas não é tanto quanto uma fábrica de alumínio, uma siderúrgica, uma mineradora, uma fábrica de cloro ou grandes consumidores. Então, esse gera o grande desafio de quase um atacarejo. Você vender para B2B, e a venda para B2B é uma venda que é muito consultora, né, no final das contas. É uma venda muito consultora. Então, você tem que convencer o cara que, olha, você, tanto na sua experiência de infância, de adolescente, adulta e profissional, você sempre recebeu a conta da Eletropaulo, né, assinada embaixo pelo Britaldo, dizendo assim, você tem que ir no banco e pagar, ou então você bota ali no DDA e tá tranquilo. E meus pais, pelo menos, sempre falaram, eu não sou sócio da Light, hein? E não sou sócio da Light, eu não sou sócio da Eletropaulo, no meu caso, eu não sou sócio da CELP. E de repente, você vai ter, olha, veja bem, você que colocava lá no DDA, agora você vai ter que escolher o seu, mas não é a Eletropaulo? Não é a Light? Não, você vai escolher aqui a Eletrobras, ou a EZK, ou quem tiver ali. Ele vai dizer, mas por quê? E aí a gente vai entrando numa seara muito mais de comportamento, muito mais de... E aí é o que eu falei no início, esse é o grande desafio do mercado de energia.
é você atrelar o comportamento do cliente a uma grandeza elétrica que, cara, é super técnica, né? Ele está lá, vai dizer, não, mas veja bem, tem um encargo da CDE, tem um encargo de UESS, ele vai dizer, cara, desculpa, bicho, mas é o seguinte, você não está me dando desconto? Eu quero desconto e acabou. O resto, te vira, não é? Se você quiser, manda o papelzinho com a assinatura do seu presidente, eu pago aqui o que eu consumi e tá beleza. E é o seguinte, se eu consumir 100, eu vou pagar 100, se eu consumir 10, eu vou pagar 10. É como eu faço na distribuidora. Então, é praticamente uma mudança que nem o regulador consegue prever isso. Os melhores, os caras mais inteligentes do planejamento energético não conseguem prever com exatidão o comportamento do cliente. Então, esse, para mim, é o principal desafio, é uma questão comportamental dos clientes. Se você for ver as previsões aí que eu vi em vários eventos, de que o Mercado Livre aí chegue, hoje está 30 e poucos por cento, mas vai chegar lá aos seus quase 50%, 60%, sei lá, pode até inverter. Se houver uma grande, vamos dizer assim, uma grande migração, né? E lá para 2028, 2030, acabou, o ministro até falou, acho que antes de ontem, que eles são muito simpáticos após 2028, 29, 30, que todo mundo entre no Mercado Livre. Aí você vai para um mercado como o mercado português, o mercado espanhol, o Nordic Pool, o mercado do Texas, que o João aí está. Cara, aí exemplos como, aí já pegando a pergunta lá que você fez para o Vitaldo, João, pegando um exemplo claro do mercado californiano. Né? O mercado californiano que foi lá no extremo, liberalizado total, deu da desgraceira que deu e voltou tudo e ficou ali no meio termo. Né? Mas já um mercado como o Texas, um mercado do tamanho do Brasil, o Texas, e hoje é um dos mercados muito liberalizado, né? Muito liberalizado e tem seus desafios. Você chegou a morar lá, não foi? Não morei nos Estados Unidos com a AES, tive muito contato, mas eu morei na Espanha. Ali, na Espanha, o mercado day ahead é um mercado por oferta, né? Diferente do Brasil. Você coloca o preço da tua geração um dia antes e aquele preço, aquele custo da tua geração um dia antes, ele envia para fazer a linha de despacho, né? A sequência de despacho. Então, um mercado extremamente ativo. Por exemplo, para você ter uma ideia, tinha dia que a nuclear francesa colocava um custo menor porque ela não tinha tanta demanda lá na França. Então, como ela tinha interconexão França-Espanha, então ela colocava um custo menor, despachava a um custo menor para não ficar com aquela energia travada lá. E aí você, no empilhamento do despacho, você tinha a nuclear francesa, a hidrelétrica, aí vinha tal carvão, e no final vinha a AES, na época, foi pela AES, tinha uma ciclo combinado. E já era horário? Já era tarifa horária ou era diário? Horário. Não, horário. Então assim, era um mercado muito dinâmico, e que é um pouco diferente do Brasil, né? Não é um mercado modelado, vamos dizer assim, como é o Brasil, né? O preço é modelado com DECEM, DECOMP e tudo isso aí. É um mercado por oferta mesmo, que hoje se discute muito no Brasil em ir para esse modelo. E aí você tem toda a questão de segurança de mercado, enfim, e despacho centralizado, despacho de reservatório, existem rios que têm diferentes donos na cascata, então é um desafio grande que o Brasil pode enfrentar em caso migre para um mercado de oferta. Né? E como que você vê a Eletrobras dentro desse cenário todo? Bom, a Eletrobras, como tu mesmo falou, João, é um monstro gigante. Assim, só quem está aqui dentro, gigantesco. Só quem está aqui dentro é quem sabe a dimensão dessa companhia. É uma companhia espetacular,
espetacular. E eu digo a você que, conhecendo aí vários mercados do mundo, com mais ou menos o que o Britaldo conhece, porque ele trabalhou na mesma empresa, a gente ia para as reuniões, eu conversava com outros mercados, né, o mercado da Turquia, mercado europeu, mercado holandês, enfim, todos esses mercados, né? O Nordic Pool, que é a Inglaterra, a Noruega, a Suécia, que é a Irlanda, a Noruega, a Suécia. Então, esses mercados, eles são, cara, um desafio que a Eletrobras não existe em nenhum lugar do mundo uma empresa, talvez, João, no Canadá. Mas é um mercado extremamente fechado, muito monopolista. BC Hydro domina British Columbia, Ontario Hydro domina desde a geração até a distribuição, domina Ontário, Hydro-Quebec domina a região ali de Quebec. São hydros, são muito pesadas em hidroeletricidade, mas é o que pode chegar próximo, a Suécia, Dinamarca, alguma coisa desse tipo, chega próximo ao Brasil, mas como a Eletrobras, uma empresa praticamente 100%... Tem a chinesa. A chinesa, ela tem uma diferença porque ela tem muito carvão. A hidrelétrica, assim, você for ver o balanço, eu tive no ano passado, final do ano passado na China, esteve visitando a State Grid, que aqui no Brasil é dona da CPFL, outras. Lá eles são os operadores do sistema, né? A CTG, então, tem hidrelétrica, mas eles são muito carvão. E até mesmo pelo crescimento que a China teve nos últimos anos. Mas a Eletrobras, pela característica dela 100% hidrelétrica, né? Ela tem e terá um papel importante nessa transição energética. Por quê? Porque quem busca, por dois motivos, um, na questão de confiabilidade sistêmica, e o outro, pela questão de que você precisa produzir seus bens com o mínimo de emissão de CO2, de CO2 footprint. E para produzir com o mínimo, você tem que ter, aí no conceito de geração horária, 24/7 renovável. Então, a geração 24/7 renovável. E é o maior desafio de todos os países do mundo. Como é que eu consigo fazer 24/7 renovável a um custo, vamos dizer assim, competitivo? Porque se você for ver eólica e solar, eólica, ali é aquela curva, né, gaussiana, que todo mundo sabe. Eólica tem algumas mais para cá, outras mais para lá, mas 24/7 renovável, só hidrelétrica. E, considerando nuclear, quem coloca nuclear. Mas 24/7 renovável, obviamente que tem a sua sazonalidade, mas não, o impacto da sazonalidade para uma produção, por exemplo, que todo mundo está falando muito forte aí, que é hidrogênio verde, o impacto da sazonalidade no hidrogênio verde, considerado 24/7, é baixo. Não é pouco, mas é baixo. Então, assim, a Eletrobras, ela pode garantir isso pela característica dela de estar em todos os subsistemas, com diferentes perfis sazonais, né? Você tem aí, por exemplo, casos de seca no norte, cheia no sul, em todos esses subsistemas, a Eletrobras tem usina e garante que a energia seja, de alguma maneira, fornecida para uma indústria que exige renovável, o 24/7 renovável a um preço competitivo. Porque se você for botar solar, aquelas pontas da curva, você vai ter que colocar alguma geração renovável. E às vezes essa geração pode ter uma correlação negativa perfeita ou não. Perfeita eu acho muito difícil, mas pode sobressair, você vai ter que comercializar de alguma maneira, fazer trading, comprar, vender, e ter que garantir que esse compra e venda seja renovável, né? Então, isso, assim, garantido. Isso é uma questão interessante da produtização que você estava falando, né? Porque daqui a pouco, quando for horário efetivamente, vai ter que ver como é que o cara consome, como que não consome, e como é que você vai fazer a resposta à demanda, né? Exatamente. Então, assim, esse tema é muito, muito relevante e a Eletrobras tem essa capacidade de oferecer esse tipo de produto, né, para os clientes. Inclusive, até a questão de confiabilidade do sistema como um todo, ele passa pelas hidrelétricas. Agora, obviamente que tem uma discussão regulatória, como o Britaldo muito bem falou, uma discussão regulatória que define qual é a contribuição das hidrelétricas para o Brasil, né? Não é só megawatt-hora.
ela contribui muito mais, ela contribui em megawatt, ela contribui em ancilar, ela contribui, enfim, e não é remunerada por isso. Então, esse também é um outro desafio importante para a Eletrobras. Você sabe que, acho que 2 ou 3 Energy Advisors atrás, o Pepitone estava aqui com a gente, e ele mostrou o impacto que está tendo nessa questão da hídrica entrar quando tem a intermitência da solar e da eólica, porque elas começaram a ser muito, muito representativa no Brasil, né? E é impressionante, cara, como em 10 minutos, 30 minutos, a hídrica assume uma potência enorme. Caramba, só que... Só para você ter uma ideia, semana passada, eu vi instantâneo na tela de 20, eólica, eu acho que está em torno de 20 GB, alguma coisa assim, né? Estava 500 mega, né? 500 mega. Caramba. Então, assim, alguém tem que assumir essa brincadeira. Nessa hora que acabou, como eu disse, né? Agora é a hora de gente grande. Dos adultos. As crianças podem sair. Exatamente. Então, esse é um tema muito relevante para o Brasil. Tem que haver uma reavaliação dessas questões. Mas, independente disso, a Eletrobras, ela, com a descotização, ela começa por exemplo, um dos produtos que a gente tem é você fletar a curva dos clientes, né? Tem cliente que vem para a gente e diz assim, eu comprei curva solar e eu preciso fletar, porque eu estou muito exposto a risco. Então, existe o serviço de fletagem de curva que a própria Eletrobras se compromete a vender esse tipo de curva fletada. E aí o cliente fica tranquilo e não tem esses rompantes. A gente vê aí setembro, heatwave, preço a 300, né? E aí vem a dicotomia, o heatwave bate preço a 300 e o CMO a 61, 62. Tem problema, então, assim, claramente a formação de preço está com problema no modelo, né? Então, assim, esse tipo de situação, quem segura as pontas, sem dúvida nenhuma, é a hidrelétrica. Tem as térmicas também, né? Não é bonito de falar, mas as térmicas também. Mas é que dada a magnitude da hídrica, né, na base... Exatamente. A Termo tem toda uma logística. Bom, você conhece, o Uruguaiana é um exemplo claro. O bom é que eu já vi todas as gerações, né? E eu sei como é que é a logística de cada uma dessas gerações. A Uruguaiana, mesmo com gás, era uma loucura para botar em pé. Uma loucura, pô, cara. E naquela transição para o IFRS, cara, nós viramos o exemplo de CPC 01. Puta que pariu. Exatamente. Então, assim, o interessante é que eu sei a resposta de uma hidrelétrica, os problemas de uma eólica, os problemas de uma solar e toda a confusão que é uma termoelétrica. Não é fácil você operar uma termoelétrica. É toda uma logística. E as nossas termoelétricas, na maioria das vezes, são termoelétricas que foram concebidas para trabalhar em steady-state, em base, né? E não, por exemplo, a que eu trabalhei na Espanha, foi uma termoelétrica concebida para ser usina Merchant e entrar em que ele chama de multicycling, entrar numa velocidade rápida, uma velocidade de ramp-up muito rápido. Ela vivia aquecida com uma caldeira, ela vivia em morna, ele chama de hot start, e as nossas usinas nenhuma tem. Uruguaiana não tem, nenhuma das usinas a carvão, nenhuma usina Macaé Merchant ou Cuiabá, não, elas foram concebidas lá atrás no PPT. Algumas que têm, elas são aeroderivativas e ciclo aberto, sim, elas entram rápido. Mas as ciclo combinados, que são as que botam mais potência no sistema, tirando, obviamente, que aquelas usinas que são usinas de óleo diesel e tudo mais, que essas têm a partida rápida, mas essas grandes usinas de ciclo combinado, elas não conseguem no Brasil entrar em 10 minutos, 15 minutos, que é a resposta que precisa de uma caída de 500 megawatts, de 20 GB para 500 megawatts no sistema, né? Então, é um desafio para todo mundo. Se fala muito em bateria, mas, enfim, o custo do Brasil é muito alto para trazer bateria. Quer dizer, está vindo, algumas aplicações já começaram a aparecer, principalmente behind the meter, mas, enfim, é um desafio
bem interessante. E como que você vê essa questão da participação da Eletrobras nessa abertura de mercado? Que é diferente, né? A Eletrobras deve, assim, pelo que eu entendi, ela vendia no mínimo 50 megawatts, né? Era o mínimo, o menor boleto. E o comercializador varejista é 0,02 megawatts. Isso é uma coisa Assim, difícil, né? difícil, João. Eu acho que, assim, a gente... eu assumi aqui a posição de VP de comercialização, a gente entrou como... Mudou um pouco até a característica da VP, porque ela é comercialização e soluções de energia. O que é e soluções de energia? A gente tem desde e-combustível, que são esses novos combustíveis que, no final das contas, é eletrificação, né? O cara fala em hidrogênio verde. Hidrogênio verde, no final das contas, é eletrificação de processo, né? Se você troca combustível de uma ferrovia de óleo diesel a amônia, você está eletrificando usando hidrogênio verde. Você eletrificou ele. Se você vai mudar um processo siderúrgico que utilizava gás natural e a partir de agora utiliza hidrogênio verde, você está eletrificando esse processo. Porque antes tem a eletrólise da água e vem de energia elétrica. Então, assim, isso aí a gente trabalha para aumentar a demanda da companhia, né? Inclusive aumentar a demanda do Brasil. Isso é uma característica que é importante para o sistema. Na questão de venda direta para cliente, é uma questão bem interessante, porque a quantidade de energia que está sendo descotizada e está sendo colocada no mercado é grande, muito grande, né? Você acaba permeando a característica desses clientes que eu acabei de falar aí no começo. Tem Então, assim, muita bala para tirar, né? Eu permeio tudo. Então, a gente vai ter que ter estratégias definidas para cada uma dessas coisas. Continuar conversando com esses grandes que consomem, sei lá, 600, 700 megawatts, isso aí é fato. Tem que ter um portfólio do cara que consome 50, que consome 100, que consome 20, que consome 30, e tem que entrar no cara que consome 118. Agora, como eu vou entrar para cada um desses segmentos? Aí é uma outra estratégia, a gente tem que ver o perfil do cliente, qual é o jeito que ele aceita você ter uma entrada nele. O nome Eletrobras é um nome... Isso aí é um branding que são poucos, né? Eu sei. A AES pode até ir embora, mas a Eletrobras não vai. Não vai. Eletrobras, o nome é Eletrobras, mesmo que o cara diga assim, não, é Petrobras, não, é Eletrobras. Eletrobras. Então, assim, é um caso interessante da AES. A AES, ela é um caso interessante, porque é uma empresa americana, tradicionalíssima, top de linha, não tem nem discussão. Mas ela tem o seu conhecimento, ampliou muito, tem o seu conhecimento lá no estado de São Paulo, né, que foi privatizada da CESP. Mas a Eletrobras, ela em qualquer lugar do Brasil, você vai lá na curva do Xingu, chega lá, o pessoal sabe quem é a Eletrobras. Se você vai lá em Recife, todo mundo sabe quem é a Eletrobras Chesf. Você vai no Rio Grande do Sul, o pessoal sabe quem é a Eletrobras, Eletrosul. Então, esse é um valor que cai muito e que é difícil de compreender no setor elétrico. Quem é muito tempo, eu tenho mais de 30 anos no setor elétrico, quem é do setor elétrico sabe que o valor da marca não é tão valorizada como uma Coca-Cola, uma Nestlé, um Google, mas agora vai começar a ser. Ora, se o valor da marca agora vai existir forte. Então, o nome Eletrobras é um nome forte e que vai ajudar a gente a permear todos esses segmentos. Sim. E como que você acha que é essa questão da Eletrobras em relação a outros países? Você acha que, porque assim, na minha opinião, né, essa questão da produtização, ela vai acontecer mais ou menos do que aconteceu. Eu sempre fico fazendo paralelos com telecom e banco, né? Porque eu acho que fica fácil. Quando você falou de você vê lá, teu conta corporate, compra, blá, blá, blá. E aí, no caso da telecom, se foi produtizando, existe uma entidade, chama GSMA, que ela padronizou tudo, né? Inclusive, agora está padronizando, inclusive, como é que vai ser feitas as integrações para poder Google, Amazon, essas coisas que são over the top, poderem funcionar. E eu acho que, com o tempo, essa produtização, ela vai ter até um padrão meio que global. Como que você vê a Eletrobras dentro dessa questão de internacionalização e tudo mais? Até porque, assim, eu estava falando agora de Itaipu, né? Mas, poxa vida, provavelmente se o mercado, enfim, óbvio que vai demorar demais, mas, por hipótese, o mercado da Argentina possa melhorar bastante e, efetivamente, possa haver aí um balanço,
a Venezuela, que também tem uma capacidade grande, mas também tem uma situação complexa. Mas, naturalmente, que essas trocas podem haver também. E essa produtização, não só de produtos que sejam físicos, né, podem ter produtos que sejam serviços, efetivamente, que foram as soluções que você falou e tudo mais, pode fazer com que existam grandes conglomerados como Telefônica, América Móvel, Vodafone, porque elas sabem operar aquele tipo de coisa. Né? Como que você vê isso? Eu acho que a Eletrobras, hoje, ela está na situação de pós-privatização, né, não, quase 2 anos, e tem que eficientizar. Né? Hoje a gente está no modo de eficientização. Então, assim, estamos juntando 5 grandes empresas, Chesf, Eletrosul, Furnas, Eletrobras e Eletronorte. Esse é o foco, né? E, além disso, tem um foco que é dar destino a todo esse caminhão de energia que a gente vai ter ali. Dar destino a esse caminhão de energia pode ser a internacionalização sem sair do Brasil, né? Como é que eu faço internacional? Esses novos, vamos dizer, produtos eletrificados. Então, esse é um grande, vamos dizer assim, e aí, ou você internacionalizar através do produto do seu cliente. O que é internacionalizar através do produto do seu cliente? É você atrair pelas condições, que é o tal do power-shoring, né? Pelas condições, vamos dizer assim, de 24/7 renovável e competitivo, flat, seguro, reliable e tudo isso aí, trair novas demandas e dessas novas demandas você ser um exportador desses bens de consumo, né, desses produtos. Você vem para cá, você traz sua fábrica para cá, existe um regime especial para isso, você produz aqui, é verde, e você manda embora. Ou você manda o hidrogênio verde embora também. Também. Então, esse tema, por exemplo, se você for ver a Europa com o CBAM, né, aí muito forte, né, todas as regras de importação dos novas regras de importação da Europa, que coloca o CBAM como até mesmo, agora não, mas já como ponto de corte, pô, o cara vai ter que garantir que aquela energia vem de uma fonte renovável. E aí é que vem o que tu falou. Pode haver, como é que eu certifico isso, né? A Europa tem que chegar para a gente e dizer assim, né, então tudo bem. Como é que eu certifico hora a hora, a dia, não, o que eu botar, o que eu tirar, conta, o que você quer, né? E a gente tem que nós temos que ter uma regulação flexível e adaptável que diga, ó, vamos fazer assim, é como uma receita de bolo com um cliente que veio e disse assim, eu quero um bolo de uva, mas que tenha um pedacinho de passa em cima. Cara, vamos ter que fazer, né? Então, assim, se somos um país que vai exportar, é isso que tem que acontecer. Então, eu vejo isso num futuro aí, curto, médio prazo. Né? Para a Eletrobras. Tá bom. Ítalo, eu acho que você está um pouquinho aqui acima do seu horário. Eu sei que você, assim como eu, gosta um pouquinho de discutir esse tema, né? E depois, inspirados aí pelo nosso querido Britaldo, a gente fica até um pouco mais empolgado, né, para poder fazer as coisas. Mas muito obrigado aí por ter disponibilizado esse tempo. Sei que está inclusive no meio aí do encontro dos líderes aí, um monte de gente que agora precisa ajustar a forma, a cultura e tudo mais, uma dinâmica desafiadora e que vai ser com certeza bem sucedida, porque seguramente o futuro do Brasil depende do futuro da Eletrobras, não tenho dúvida nenhuma disso, porque o nosso diferencial competitivo em relação ao mundo, com certeza absoluta, é a nossa energia limpa e a nossa capacidade de gerar alimento para o mundo todo. É isso aí. Então, muito boa sorte aí para você. Muito obrigado, um prazer assim enorme poder aí falar com você, trocar ideia, e acho que para todo mundo aqui que está assistindo a gente, que está vendo, que vai ver a gravação, com esse nosso intuito de poder passar conteúdo de qualidade para que a gente tenha mão de obra de qualidade, que a gente consiga dirimir o máximo possível
esses solavancos que existem nessas aberturas de mercado, porque é normal, né? Vendedor é vendedor, né, cara? Vendedor vende paixão, né? Aí quando acaba o carnaval é um problema, né? É isso aí. Mas tá bom. Muito obrigado. Bom evento aí para você. Obrigado. Valeu aqui por ter trocado essa ideia com a gente aqui, deixado aqui. Sempre bom. Obrigado pela oportunidade de falar. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço.